Olá, aqui é o escritor Luiz Augusto Pereira e esse é mais um vídeo para o canal O Escriba Moderno. Fique no vídeo, bora lá? Hoje na série Grandes Escritores que Mudaram a Vida Real, vamos falar de George Orwell. Eric Arthur Blair, Motihari, Índia Britânica, 25 de junho de 1903. Camden, Londres, Reino Unido, 21 de janeiro de 1950. Mais conhecido pelo pseudônimo George Orwell. Foi um escritor, ensaísta, político inglês, nascido na Índia Britânica. Sua obra é marcada por uma inteligência perspicaz e bem amargurada, reflexo de uma consciência profunda das injustiças sociais, uma intensa oposição ao totalitarismo e uma paixão pela clareza da escrita. Sua hostilidade ao stalinismo e pela experiência do socialismo soviético, um regime que Orwell denunciou em seu romance satírico A Revolução dos Bichos, A Fazenda dos Animais, se revelou uma característica constante em sua obra. Considerado talvez o melhor cronista da cultura inglesa do século XX, Orwell dedicou-se a escrever resenhas, ficção, artigos jornalísticos polêmicos, crítica literária e poesia. É mais conhecido pelo romance distópico 1984, publicado em 8 de junho de 1949. Tematicamente centra-se nas consequências do totalitarismo, da vigilância em massa e da lavagem cerebral na sociedade. Orwell, um socialista democrático, modelou o Estado autoritário descrito no romance com base na União Soviética stalinista e na Alemanha nazista. De forma mais ampla, o romance examina o papel da verdade e dos fatos nas sociedades e as formas como eles podem ser manipulados. A história se passa em um futuro imaginado, em um ano não especificado, que se acredita ser 1984, quando grande parte do mundo está em um estado de guerra perpétua. A Grã-Bretanha, agora conhecida como Pista de Pouso número 1, tornou-se uma província do superestado totalitário, chamado Oceania, que é liderado pelo Grande Irmão, um líder ditatorial apoiado por um intenso culto à personalidade fabricado pela polícia do pensamento. O partido promove a vigilância governamental onipresente e, através do Ministério da Verdade, o negacionismo histórico e a propaganda estatal constante para perseguir a individualidade e o pensamento independente dos cidadãos. Winston Smith, o protagonista, é um trabalhador mediano e aplicado do Ministério da Verdade, mas que secretamente odeia o partido e sonha com uma revolução. Nosso respeito e nossas homenagens a esse grande gênio da literatura mundial que nos revelou o Big Brother, o grande irmão do totalitarismo. A George Orwell, nossas homenagens. Bem, hoje nós vamos ler o capítulo 27 do livro O Açougue Maldito, de Luiz Augusto Pereira. Quando Rose Ramos resolve viajar para uma cidade tranquila e bucólica, levando o seu filhinho Flavinho, ela não imagina que um açougue do outro lado da rua vai impactar suas vidas. Capítulo 27. Realmente ninguém saía para atendê-la. Ficou esperando. Não era um açougue muito grande, mas viu que era limpo e organizado. Parecia ser lavado todos os dias. Nem tinha moscas. Era mais limpo que os açougues que ela comprava as carnes do churrasco do finado marido. As carnes
eram bem apresentadas, de um vermelho intenso, como se tivesse sido abatida naquele dia. Parecia chamar o freguês para o consumo, pedindo para ser comida do jeito que se quisesse, na grelha, cozida, assada, no churrasco, com legumes, com molho, na panela. Todas aquelas peças de carnes pareciam convidar-se ao banquete. Ela ficou com água na boca, pensando num bom corte, querendo ver o jeito mais fácil de comê-la. Não queria uma carne que demorasse muito, tinha pressa em fazer o almoço. O seu menino já apresentava certo cansaço, um desânimo de quem estava com fome. Tinha até deitado a cabeça no peito dela. Quando ele fazia isso, era porque estava bem cansado. Havia ficado em exposição por algumas horas. Por onde passaram, todos mexiam com ele. Apertavam-lhe a bochecha, espalhavam o seu cabelinho fino e loirinho. Logo, se encantavam com os olhos brilhantes da cor do céu. Era um anjo no colo dela. Ficou preocupada por ele estar cansado e faminto. Conhecia seu bebê. Com 3 anos e meio, quase perto de completar 4 anos, já conhecia todos os seus costumes. Limpou o suor dele, acariciando-lhe as costas. Não queria que ele dormisse. Era preciso mantê-lo acordado. Talvez, quem sabe, depois do almoço ele pudesse dormir. O silêncio imperava por ali. Ninguém viu atendê-la. Sentiu o machucado no braço. Tinha colocado um curativo. Mas o menino no colo esbarrou sem querer, tirando-o, voltando a brotar uma gota de sangue. Aquele gato preto tinha feito estrago no braço dela. Olhou em direção ao outro lado do balcão, mas ninguém apareceu. Talvez se batesse no vidro, batesse palmas, gritasse por alguém. Não, pensou, não seria de bom tom chamá-lo. Não sabia como ele era. Teria paciência, esperaria. Era o único lugar que poderia comprar carnes para o almoço. Nem o conhecia. Pelo que tinha visto, ele parecia ser um homem de boa altura, de bom porte. Sentiu uma coisa que fazia anos que já não sentia mais. E se pessoalmente ele fosse feio? Às vezes as pessoas se enganam. Já tinha acontecido algumas vezes com ela. De ver um homem e quando conhecia tinha uma decepção tamanha. Será que esse seria o caso? Talvez fosse embora. Era o melhor a fazer. Ninguém aparecia mesmo. O menino já estava cansado. Ela já estava com fome. Não podia ir porque a casa não tinha nada de comida. Já estava longe para voltar e comer no restaurante. O menino precisava comer e dormir e ela tinha tantas coisas para fazer. Uma casa inteira em reforma, uma faxina geral. Evidente que tudo levaria muitos dias, mas também não podia ficar à disposição daquele açougueiro que não vinha. O que estaria acontecendo? O homem talvez estivesse ocupado demais naquele momento. Quem sabe estivesse tirando uma soneca, mas justo naquela hora. Entendeu porque o açougue não tinha freguês algum. Tudo era tão limpo, nenhum resto de carne jogado pelas mesas de corte, nenhuma mosca rondando sedenta por restos. O chão revestido por um azulejo impecavelmente branco. Se não estivesse no açougue, talvez achasse que por ali fosse uma loja de outra coisa qualquer. Geralmente esses lugares são tão cheios de sujeiras, baratas e ratos por todos os lados. Nem na época do antigo proprietário, aquele lugar era tão limpo e tão silencioso.
Não ouviu nenhum ruído vindo de dentro, onde ficava provavelmente a casa dele. A loja ficava na frente e lá nos fundos ficava a casa grande. Pelo menos era assim que funcionava o pequeno comércio do lugar. Uns moravam em cima, outros do lado, nos fundos. Sempre é bem mais econômico morar no lugar de trabalho. Não ouviu barulho de criança, nem rádio tocando, nem passos, nem alguma mulher ciumenta brigando com um homem. O silêncio imperava. No açougue, na rua. Uma carroça passou, quebrando um pouco toda aquela monotonia. Era o leiteiro apressado. Ainda entregava o leite da manhã em garrafas e estava indo embora. Ela teria que fazer uma conta com um homem para sempre ter leite entregue em casa. Não precisaria sair todos os dias para abastecer a despensa. Teria que fazer isso com o verdureiro, com o quitandeiro, com o homem da granja. Todos iam entregar em casa frutas, leite, ovos e verduras frescas. Não tinha esse luxo morando na capital. Isso era coisa de interior, de cidade pequena, onde todos podiam confiar uns nos outros, pagando mensalmente, assinando uma caderneta. Achou melhor ir embora. Ninguém vinha atendê-la mesmo. O menino estava muito cansado. Passou a mão no cabelinho dele. A testa ainda apresentava aquele hematoma da queda da cama. Talvez alguém tivesse achado que ela espancasse o menino, mas foi explicando que ele era muito ativo e que brincando na cama tinha caído. Será que alguém pensou ao contrário? Algumas pessoas notaram. O cabelinho encobria, mas teve receio que alguém pensasse outras coisas. Afinal, ela também apresentava aquele corte no braço. Evidências demais de possíveis agressões. A noite tinha sido muito atormentada. Estava quebrada e a falta de sono começava a incomodá-la. Talvez, depois do almoço, ela também tirasse uma soneca. Será que era isso que o homem estaria fazendo? Afinal de contas, ela tinha visto que a noite dele tinha sido bem animada. Os vultos, através da janela, demonstravam que ele era namorador. Receberia muitas namoradas por ali? Seria um covil de namoradas, ainda mais se fosse cheiroso e soubesse como tratar uma mulher. Estava inquieta e nada do homem aparecer. Iria embora e nunca mais voltaria. Era um chá de cadeira que ela não costumava gostar. Bastava demorar para atendê-la, que ela não comprava mais e ia embora sem levar nada. Bem, ficamos por aqui com a leitura do capítulo 27 do Açougue Maldito, de Luiz Augusto Pereira. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Nos vemos num próximo vídeo. Um forte abraço.